Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos trabalhar algumas questões de monohibridismo. Então, segue o fio. Meu caro aluno, minha cara aluna, hoje eu trouxe para vocês algumas questões bem legais que nós aplicaremos o conhecimento que nós adquirimos nas duas últimas aulas, ok? Essa aqui, por exemplo, ela é do Enem de 2017. Veja que legal. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Tá aqui o heredograma. E aqui ele diz o seguinte, ó. Bolinha pintada é mulher com anomalia. Bolinha não pintada é mulher sem anomalia. Quadradinho pintado é homem com anomalia. E quadradinho sem estar pintado é homem sem anomalia. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos um homem que tem filhos, um homem normal, ou seja, sem anomalia, que tem filhos com uma mulher afetada, sendo duas filhas normais e um filho normal. Tá claro isso? Pronto. Beleza. O indivíduo representado pelo número 10, que é esse aqui, ó, o amarelinho, setinha amarela, pronto. Preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a chance dele ser portador desse alelo é de. Então, aqui nós estamos querendo saber qual a chance dele ter o alelo que causa a doença. Beleza. Mas primeiro, nós temos que saber se essa doença ela é autossômica dominante ou recessiva. Ou seja, aquele indivíduo que é afetado, esse 11 aqui, ele é dominante ou recessivo? Se ele for dominante, é uma doença autossômica dominante. Se ele for recessivo, é uma doença autossômica recessiva. Como é que a gente vai descobrir isso? Sempre que olharem um heredograma, como esse aqui, vocês vão procurar se existem indivíduos iguais que tiveram filhos diferentes. Sempre indivíduos iguais que têm filhos diferentes são heterozigotos. Por exemplo, ó, esse aqui é não pintado, ou seja, homem normal, e com uma mulher normal tiveram uma filha, afetada. Então, ó, dois iguais que tiveram filhos, um filho diferente. Então, ó, iguais que têm um filho diferente quer dizer que é heterozigoto, ou seja, o 7 e o 8 eles são indivíduos heterozigotos. Esse aqui dá para saber? Não. Esse aqui dá para saber? Não. Mas esse aqui sim, porque são dois iguais que tiveram filhos diferentes. Beleza. Então, a gente sabe que os pais do 10, que é o 7 e o 8, eles são heterozigotos. Então, vamos lá. Então, o 7 é azão, azinho. E o 8 também é azão, azinho, porque somente pais iguais. Porque sempre que pais iguais têm filhos diferentes, esses filhos são heterozigotos. Então, quer dizer o quê? Ó? Que quem é branco é dominante. E somente quem é pintadinho é recessivo. Então, esse 11 aqui, por exemplo, ele é azinho, azinho. Eu espero que esteja bem claro para vocês. Então, aqui nós descobrimos, certo? Qual o genótipo do 7 e do 8. Mas a questão, ela pergunta a chance do filho do 10, desse rapaz aqui, ele ser portador do alelo que causa a anomalia. Então, vamos lá, ó, vamos cruzar os pais dele. Primeiro com o primeiro vai dar o quê? Azão, azão. O primeiro com o segundo vai dar o quê? Azão,
azinho. O segundo com o primeiro vai dar o quê? Azinho, azão, que equivale a azão, azinho. E o segundo com o segundo vai dar o quê? Azinho, azinho. Ok. Então, tá aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho ou azinho, azinho. O indivíduo 10, que é filho desse casal, ele representa um desses genótipos que estão aqui embaixo. Ou ele é azão, azão, ou ele é azão, azinho, ou ele é azão, azinho, ou ele é azinho, azinho. Errado. Ele não pode ser azinho, azinho. Por que, professor, que ele não pode ser azinho, azinho? Porque se ele fosse azinho, azinho, aqui, ó, seria pintado, e ele não é pintado. Então, ou ele é azão, azão, ou ele é azão, azinho. Então, para ser portador do alelo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser azão, azinho. Então, qual a chance dele ser azão, azinho? Porque, veja, ó, esse aqui ele não porta o alelo que causa doença. Os dois são dominantes. Agora, aqui ele porta, ó, o azinho causa doença. Então, ele aqui está portando o alelo e aqui também ele porta o alelo. Então, qual a chance dele ser portador do alelo? Veja, de 3 possibilidades, em duas, ele pode ser o portador. Então, a chance é de 2 sobre 3, que equivale a 66,6%. Então, vamos colocar aqui 67 na nossa alternativa. D de Deus. Que questãozinha mais besta. Próxima questão. Essa aqui é uma questão bem legal, que ela fala de alelos letais. Olha que legal. A acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante. Ou seja, o indivíduo que é azão, certo? Traço, ele vai ser afetado. E o indivíduo que é azinho, ele vai ser normal. Então, azão traço, ele vai ser afetado. E azinho, ele vai ser normal. Beleza. É um tipo de nanismo em que a cabeça e os troncos são normais, mas os braços e pernas são curtos. Beleza. A letalidade dessa doença é causada por um gene dominante em dose dupla. Olha, mais uma informação. Quer dizer o quê? Que todo mundo que está vivo, que tem a doença, ele com certeza ele é azão, azinho. Professor, por que que não pode ser azão, azão? Porque aqui é um caso de alelos letais. Ele falou aqui, ó. Tá bem aqui, acompanha o tio Ícaro. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, o indivíduo que é azão, ele morre ou não chega nem a nascer, não vai chegar à idade reprodutiva, ok? Então, quer dizer o quê? Que os que estão vivos e os que têm a doença, eles com certeza são heterozigotos. Dessa forma, a descendência de um casal acondroplástico e a proporção fenotípica esperada em F1 é, beleza, a descendência de um casal acondroplástico. Então, primeiro vamos dizer qual é o genótipo do casal. O casal é acondroplástico, então ele tem o dominante. Azão. Pode ser azão, azão? Não, porque quem é azão, azão não chega à idade reprodutiva, ele morre. Então, com certeza, se esse casal está vivo ainda, eles são azão, azinho. Cruzado com azão, azinho. Pronto. Então, vamos lá. Cruzando. Aí ele quer saber a proporção fenotípica em F1. Então, esse com esse vai ser o quê? Azão, azão. Esse, o primeiro,
com o segundo vai ser o quê? Azão, azinho. O segundo com o primeiro vai ser o quê? Azão, azinho. E, por fim, o segundo com o segundo vai ser azinho. Observa aqui. Azinho. Ok. Só que lembrem, o azão, ele não vai chegar à idade reprodutiva. Então, o azão aqui, ó, ele é letal em homozigose. Então, esse aqui ele nem aparece. Ele vai morrer. Ok? Então, o azão ele morre. Sobra o quê? Azinho e azinho. Então, o azinho vai ser o quê? Normal ou afetado? O azinho, ó, ele é quem tem a doença, porque ela é autossômica dominante. Então, o azinho, esses dois aqui eles terão a doença chamada de acondroplasia. E esse aqui, que é o azinho, será normal. Então, 66,7% vai ser anão, vai ter acondroplasia, azinho, e 33% vai ser normal, sendo azinho. Essa questão é besta. Então, aluno, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.